Amém. Amém, glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor, amém. Motivo de muita alegria, um privilégio muito grande. Aleluia, louvado seja Deus. De poder estar aqui neste lugar para juntos ouvirmos a voz de Deus nesta noite através da sua santa palavra. Amém, glória a Deus. Nós estamos em campanha, queridos, e Deus tem falado com a gente poderosamente nessa campanha ao decorrer dos 11 dias. E hoje eu me sinto privilegiada de poder, fechar esta campanha com chave de ouro em nome de Jesus. E eu creio que grandes serão as bênçãos que vai ser contada aqui neste altar, testemunhos vão ser contados aqui neste altar em nome de Jesus. Amém? Hoje é a campanha no Novo Vida Nova, riquezas insondáveis, riquezas que não têm medidas, que ninguém pode explicar o que Deus irá fazer na sua vida. Louvado seja Deus. E esses 11 dias de campanha atrás, a gente aprendemos muito com cada pregador, preletor da palavra de Deus, que lançou aqui uma palavra profética em nossas vidas. E teve várias áreas que foram abordadas aqui neste lugar. Eu sei que vocês, cada um de vocês pegaram a parte de vocês nessa campanha, e eu creio que em nome de Jesus, vocês serão também abençoados nesta noite, através da palavra de Deus. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias e tem mais delongas. Livro segundo escreveu Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Logo depois de Marcos vem Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema, o tema dos temas. Qual o tema, pastora? Salvação. Amém? Louvado seja Deus. A salvação, querida, foi um dos projetos, é o projeto maior que Deus nos deu, que Deus fez na vida do homem. Amém? Ele nos alcançou através da salvação, através da sua graça. Ele nos alcançou. E a salvação, eu digo assim, que ela é como se fosse o sal, né, bispo? Esses 11 dias aqui foi uma panelada de muitos ingredientes. E hoje é o ingrediente final, é o sal que será lançado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar nesta noite sobre um homem chamado Zaqueu. Glória a Deus. Capítulo 19, do verso 1 ao 10. Vamos ler essa história toda para a gente entender bem direitinho? Hoje nós representamos o mês de dezembro, igreja. Louvado seja o Senhor. Dezembro vai ser um mês poderoso na sua vida, que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quem recebe isso? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 19, versículo 1. Louvado seja Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressadamente se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo: quem entrara para ser hóspede em um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga comigo esse versículo 10.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Louvado seja Deus. A gente vemos a história de Zaqueu aqui, como já foi pregada várias vezes neste altar essa mensagem, que eu também já pude prestigiar por outros pregadores aqui neste lugar. A gente vê um homem que era de pequena estatura, né? Um homem pequeno, assim como eu, né? Hoje eu estou com um saltinho, né, bispo? Deu uma melhorada. Louvado seja Deus. Era um homem de pequena estatura. E Zaqueu, ele teve um desejo de ver Jesus. Ele ouvia ali, acredito eu, que Jesus ele fazia milagres. Ele ouviu falar desse Jesus que operava maravilhas. E a Bíblia diz que ele teve aquela curiosidade de saber realmente, de fato e de verdade, quem era Jesus. E ele subiu naquela árvore, como a Bíblia relata, e vê Jesus, e Jesus pede, como foi lido nesta noite, para ele descer, que ia entrar na casa dele. E nós sabemos que Deus entrou com um plano de salvação. O maior dos seus planos da face da terra, na vida do homem, é o plano de salvação. Porque a salvação, queridos, é eterna. Tudo passa, mas a salvação é aquela que nos leva para o céu. E esse é o maior objetivo do homem e da mulher, daqueles que temem e que servem a Deus, de um dia poder ver Jesus face a face. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite, eu vou abordar aqui 4 passos que Zaqueu encontrou o caminho da salvação. Que isso vai servir para mim e para você, nesta noite, para você que também não conhece a palavra salvação nesta noite. A gente vai estar conversando um pouco para a gente entender realmente, de fato e de verdade, qual é esse plano de Deus chamado salvação na vida do homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo que Zaqueu encontrou para entrar no caminho da salvação foi o desejo de ver Jesus. Zaqueu, ele teve esse desejo dentro do coração dele, para ele primeiro subir naquela figueira, né? Para poder ele ver Jesus. A multidão era grande, e ele não podia avistar quem era Jesus, mas eu acredito que ele já tinha ouvido falar desse maravilhoso Jesus que muda história, que salva, que cura, que liberta e que transforma a vida do homem. Amém? E ele teve isso, aquela vontade de saber quem era Jesus. Então ele vai dar o primeiro passo, né, para trilhar no caminho da salvação, que esse primeiro passo foi ele ter aquela curiosidade de subir naquela figueira e de saber quem é Jesus. E esse é o primeiro passo de todo homem e de toda mulher. Tem que despertar dentro da gente o desejo de saber, de conhecer quem é Jesus, para a gente poder caminhar nesse caminho da salvação. A gente tem que ter isso com nós. Um dia, para mim estar aqui, teve que despertar esse desejo dentro do meu coração, de saber quem é esse Jesus, o que é que esse Jesus faz, né? E no coração de cada um de vocês também não foi diferente. Houve esse desejo que houve no coração de Zaqueu, no meu coração e no teu coração um dia. Esse foi o primeiro passo que Zaqueu deu, e que todo homem na face da terra, e que toda mulher precisa dar para poder trilhar o caminho perfeito da salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo passo é reconhecer o seu pecado. Reconhecer que é pecador. Esse é o segundo passo. Quando Zaqueu ele sobe naquela figueira, quando ele entra na casa dele, ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele é necessitado de Deus. E assim também, esse segundo passo é preciso que nós damos para a gente trilhar o caminho da salvação. Reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus para nós alcançarmos a salvação das nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Qual é o terceiro passo, pastor? Eu fiz até um esboço aqui para não esquecer nada. Aleluia, porque tem gente que Deus revela no altar. É o caso do meu marido, o pastor Genisvaldo, ele não faz esboço não. Ele é na hora aqui, espontâneo, né? Já o meu caso, eu faço esboço porque Deus tem coisa que Deus me revela na minha intimidade, com Ele em casa. E aí eu não deixo passar nada aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o terceiro passo, pastora? O foco. Zaqueu, ele teve um foco.
Quando Jesus conversou com ele, quando entrou na casa dele, ele estava focado em Jesus. Como você sabe, pastora, que ele estava focado em Jesus? Porque lá fora tinha aquelas pessoas que estavam falando: olha esse homem, apontando Zaqueu, dizendo: é um publicano, é um ladrão de imposto. O que Jesus está fazendo na casa deste homem? O que Jesus está fazendo na casa de um pecador? Então, irmãos, a gente tem que ter essa terceira coisa em nossas vidas, que é o foco em Jesus. Ninguém, nada pode tirar o nosso foco do alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Deus, Ele tem preparado a salvação para nós, mas nós precisamos trilhar nesse caminho da salvação para a gente podermos entrar no céu, no caminho perfeito que Deus preparou para mim e para você. Amém? Louvado seja Deus. Então não deixe nada tirar o foco em Jesus da sua vida. Nada, nem coisas, nem pessoas, nada pode tirar o foco que nós temos que ter em Cristo, porque nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. E o nosso maior objetivo na face da terra, como servo de Deus, é ser salvo, bispo. Tem que ser o maior objetivo das nossas vidas. Tem que ser o que nós devemos ansiar todos os dias das nossas vidas, é a salvação, porque esse é o plano perfeito de Deus para o homem. Amém? Qual é a quarta coisa, pastora? Louvado seja Deus. É permitir Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Louvado seja Deus. Zaqueu, ele permitiu, porque ele poderia dizer, quando Jesus disse: desta figueira, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Ele podia dizer: não, Jesus, não precisa, eu não quero que o Senhor vá na minha casa. Ele tinha como dizer isso, mas ele não, ele falou: vamos, e foi, e permitiu Jesus entrar na casa dele. E para a gente trilhar esse plano de salvação também nas nossas vidas, é preciso que nós permitimos Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Entrar e fazer algo novo na nossa história. Amém? Quem entende isso nesta noite? Louvado seja Deus. Essas são os 4 passos abordados neste livro de Lucas, capítulo 19, que nunca saia do teu coração. Primeiro, você tem que desejar ver Jesus, conhecer Jesus, estar com Jesus. Segundo, você tem que reconhecer que é pecador, que precisa dele, que é dependente dele. Terceiro, você precisa ter foco em Jesus, no alvo que é Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E o quarto, você tem que permitir Jesus entrar na sua história para mudar ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, como eu disse, Ele tem um plano perfeito. E esse plano perfeito é o plano da salvação, que começou com Deus Pai, esse plano. Louvado seja Deus. Em João, capítulo 3, versículo 16. Vê aí, Flávia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem esse plano perfeito. E desde lá, Deus fez esse plano perfeito por causa do homem, do pecado do homem, que começou desde o jardim do Éden, o homem caído, que começou desde o jardim do Éden, que o pecado, ele afasta o homem de Deus, a iniquidade, ela afasta o homem de Deus, e começou lá, e até hoje está na humanidade, no mundo inteiro, o pecado afastando o homem de Deus. Aí Deus, Ele teve um amor tão grande, como diz em João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, primogênito, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha o quê? Vida eterna. Esse é um plano perfeito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Começou aí esse plano, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu olho para esse versículo, eu fico maravilhada, porque Deus ultrapassou o amor. Deus ultrapassou o limite do amor, porque Ele ama de tal maneira, de uma maneira extraordinária, de uma maneira que ninguém amou, de uma maneira que ninguém conseguiria amar, de uma maneira única, de uma maneira perfeita. Louvado seja Deus. Você consegue entender isso?
Deus, Ele amou a tua vida de tal maneira que deu seu único filho. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. E a salvação, ela vai crescendo e ultrapassa para Deus Filho, que é Jesus Cristo. Por sua vez, quando Deus entrega o teu filho, em João 14, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente sabemos o que Jesus fez. Eu acho que toda a humanidade, bispo, conhece essa história que Jesus fez pela vida do homem, pela vida do ser humano, que deu a sua vida de morte de cruz e sofreu e se entregou por amor a mim e a você, para que esse plano da salvação fosse concluído, fosse cumprido. Louvado seja Deus. Em João 14, 6, a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho. Disse-lhe Jesus: o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Louvado seja Deus. Esse caminho foi aberto. Louvado seja Deus, para mim e para você passar, para trilhar a salvação, para a gente encontrarmos com a salvação em nossas vidas. Louvado seja Deus, porque esse é um dos maiores, é o maior plano de Deus para a vida do homem, é a salvação. Amém? E Jesus disse que Ele é o caminho e ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém chega ao céu a não ser por Ele, porque Ele é a porta. Ele é a porta. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz em João 14, 16, a respeito do Deus Espírito, que é o Espírito Santo, né? João 14, versículo 16, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Na minha Bíblia diz Consolador. Ele vai deixar um Consolador para estar nos orientando. Esse Consolador é o Espírito Santo que está nos orientando. E o que Deus revelou no meu coração nesta tarde foi que o Espírito Santo é uma ponte até a Jesus. Ele veio com esse objetivo de nos ensinar o caminho de trilhar até Jesus. Ele é uma ponte. Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos consola e Ele convence o pecador ao arrependimento. Só o Espírito Santo de Deus faz essas coisas. Amém? Ele convence o pecador ao arrependimento. Um dia Ele bradou no meu coração, um dia Ele bradou no teu coração e te convenceu que Jesus Cristo é o único caminho que pode salvar o homem. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. E quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele é a porta, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e é verdade. Se não for por Jesus, ninguém poderá entrar no céu e nem ver a Deus, porque Jesus é o único caminho, como foi dito. Ele é o único caminho. Então vem o Deus Filho, que tem uma ponte, que nos leva até a Jesus, e tem Jesus que nos leva até a Deus, aquele que nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A fé, louvado seja o nome do Senhor. A salvação, ela é alcançada através da fé. Nós precisamos ter fé para alcançar a salvação. Louvado seja Deus. E Deus, Ele nos deu também a graça. O que é graça, pastor? A graça é o favor de Deus. A salvação, ela não é por mérito. A salvação, ela não é por mérito nenhum de homem. Ela é pela graça. Graça é um favor. Mesmo a gente sendo pecadores, mesmo a gente não podemos pagar Ele, mesmo que tudo, bispo, que a gente fizermos para Jesus, nós não conseguimos pagar o mínimo do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nada que nós fizemos, nós temos uma insuficiência tão grande dentro da gente, porque a gente faz a obra, a gente prega, a gente canta, a gente vai atrás das almas, ganha almas, mas sempre tem uma insuficiência. Jesus, Ele fez por mim algo tão grande, que tudo que eu faço para Ele é insuficiente diante do que Ele fez por mim. Não é assim? Louvado seja Deus, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para salvar a minha vida, e para salvar a sua vida. Louvado seja Deus. E isso é graça. A graça é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus para a minha vida
e para a sua vida. Por mais que dinheiro paga, pastora, não. Dinheiro não paga este amor. Não paga o plano de salvação que Ele tem para mim e para você. Não paga. Riquezas paga? Não paga. Nada pode igualar com o plano de salvação que Deus tem na minha vida e na sua vida. Nada pode pagar. Aleluia. E eu costumo imaginar, como Jesus ele falava em parábola, costumo imaginar, se fosse um filho meu, o que pagaria o sangue dele? O que pagaria? Nada pagaria. Só esse amor de Deus inagualável que pôde pagar o preço por mim e por você. E não é por merecimento, por mérito não. Foi por amor que Ele deu, que Ele não poupou nem o seu único filho para salvar a sua vida e a minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Mas pastor, alguém me perguntou um dia, bispo, logo que Jesus ele veio e morreu de graça, por que Ele não salva toda a humanidade? Aí que está a questão, né? Porque existe também o livre-arbítrio, o direito de escolha. A gente temos que escolher andar com Cristo para a salvação eterna ou não, ou andar para a perdição eterna. Nós temos esse direito dentro de nós de escolher o que nós iremos fazer. Marcos 16:16, abre aí, Flávia, para mim. Se resumindo, para quem é a salvação? Marcos 16:16. Se resumindo, para quem é a salvação? Vamos ver? Louvado seja Deus. Olha o que a palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Olha o que a Bíblia diz. Aí essa palavra ela abrange mais. Aquele que crê que Jesus Cristo é o único Salvador. E aquele que for batizado. Quando a gente imagina batizar, a gente imagina batismo na água, né? Só que nesta palavra, eu acrescento mais. Esta palavra, ela quer dizer do significado do batismo. Qual o significado do batismo? Arrependimento de pecados. Não dá para andar com Jesus e continuar no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma prática do pecado. Porque pecar, a gente vamos continuar pecando. Vamos, pastora? Vamos, nós somos pecadores. Nós nascemos em pecados. Mas, porém, nós não podemos continuar na prática do pecado. Porque, pastora, quando andamos com Jesus, o que acontece? Vai diminuindo nossos erros. Nós vamos achegando mais para Ele. E nós vamos caminhando com Ele. E você já viu aquele ditadinho lá, da minha mãe, da minha avó, que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Justamente, se você andar com Jesus, você vai encontrar o caminho da salvação. Amém? Louvado seja Deus, porque o inimigo ele está aí para destruição, para destruir as vidas, mas Jesus está aí também para salvar as vidas. Basta querer, basta crer e basta se arrepender dos nossos pecados e nós alcançamos a vida eterna, que é a salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus ele falava em parábola, Bispo John, eu vou dizer que é uma parábola aqui só para a gente ficar mais concentrado a respeito da salvação, né? Eu vou fazer essa parábola aqui com o Bispo John e com a Bispa Daniela. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos dizer que eu vou fazer um desafio grande com eles. Preste bem atenção nessa parábola. Um desafio muito grande com ele. O Bispo John, eu vou mandar ele ir para um lugar sem condutor nenhum, sem redes sociais, sem ninguém para falar nada. Ele não pode pedir informações a ninguém. E ele também tem que ir com o carro próprio dele para este lugar. Por exemplo, os Estados Unidos, o Bispo John vai, eu vou colocar uma câmera instalada nele. Ele não pode pedir informação a ninguém, não pode colocar GPS, nada. Informação nenhuma ele pode pedir para ninguém. Ele vai com o obreiro Juscelino também, que não sabe onde é, né?
Juscelino não sabe onde é, não. Sabe onde é os Estados Unidos? Eles vão os dois. Mas não pode pedir informação a ninguém. Vão eles dois. Saíram. E agora eu vou colocar a bispa Daniela para ir com uma pessoa da minha confiança que sabe onde é os Estados Unidos. Eles sabem onde é. E eu vou dar o mesmo carro para essa pessoa levar a bispa Daniela. Vou levar a bispa. E aí, essa pessoa anda em cidade, conhece tudo. É uma pessoa que sabe tudo. Sabe onde é a localização. Sabe onde é o caminho. Me diga aqui, qual é a chance que o bispo John tem, mais Juscelino, de chegar lá? Quem pode me responder? Vai ficar rodando, não pode pedir informação nem nada. Vai ficar rodando e não vai chegar lá. E a chance que a bispa Daniela tem? Ela vai chegar na localização dela. Esse é o plano perfeito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Porque só Ele pode levar, porque Ele sabe a direção do céu. Ele pode nos levar. Ele quer nos orientar para chegar até a salvação. Mas o inimigo não, ele quer ver a gente o quê? Perdido neste mundo aí fora. Ele quer ver a gente perdido, rodando, sem direção, sem saber para onde a gente vamos. É esse o papel do adversário. Mas Jesus, Ele sabe o caminho. Ele pode te levar para o céu. Basta você querer, você crer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem um tempo ainda? Vou contar aqui um testemunho. Louvado seja Deus. Tenho? Amém. Aleluia. Desse plano perfeito da salvação. Já contei várias vezes aqui o que Jesus fez na minha vida. Um dia, eu era uma jovem de 13 anos de idade, da qual eu tinha complexo de inferioridade. Eu era uma jovem que tinha desejo de suicídio. Eu era uma jovem que tinha ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi o meu pai com 4 anos de idade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perdi o meu pai, mataram o meu pai na época. E isso foi uma forma do adversário sempre ficar, como se diz? O adversário sempre ficar tentando parar a minha vida. Tentando fazer com que eu tirasse a minha vida. Quando meu pai se foi e morreu. E ali eu ouvia vozes, era uma jovem que ouvia vozes. Não sei se tem alguns jovens aqui neste lugar que passou por o que eu passei, mas Deus, Ele tocou no meu coração para falar isso nesta noite. Eu ouvia vozes, eu via vulto, não conseguia dormir à noite. Eu era jovem apenas de 13 anos de idade. A minha mãe também não conhecia Jesus. Louvado seja Deus. E um dia eu tive um encontro real com Jesus. E foi igual o de Zaqueu, assim. Jesus entrou na minha casa poderosamente e mudou a minha vida, a minha história. Porque Jesus, Ele tem salvação para mim e para você. Basta nós querer e crer no nome dEle e nos agarrar com toda força a Ele, que Ele cuida de nós e muda a nossa história. Amém? Louvado seja Deus. Quando foi um dia, Bispo John, às vezes eu ia para a igreja, na Assembleia de Deus com meu tio, que ele é pastor. Eu bem pequeno, lembro eu com 10, 11 anos, 12 anos, eu ia para a igreja com ele, ouvia a palavra. Mas nunca tinha tomado essa decisão na minha vida, de servir a Jesus verdadeiramente. Mas com 13 anos de idade, teve um dia que foi o fundo do poço na minha vida. Eu acordei pela madrugada, 3 horas da manhã. Acordei pela madrugada e fui até a cozinha da minha mãe, peguei uma faca, que ela cortava frango lá, e coloquei sobre o pulso para me matar. Eu fui decidida a tirar a minha vida, com 13 anos de idade. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E eu queria tirar a minha vida naquele momento. E quando eu coloquei a faca, eu lembrei da pregação que o pastor estava pregando, de muitas vezes que eu fui em um culto como esse aqui. Ele pregando sobre plano de salvação. E naquele momento, quando eu lembrei daquelas palavras, veio uma força poderosa sobre a minha vida. Jesus entrou na minha casa naquele dia. Eu tenho certeza disso. Aleluia. E veio uma força tão grande sobre mim que eu caí no chão, joguei a faca no chão e caí paralisada. E eu disse, meu Deus, será que eu me matei?
Será que eu fiz alguma coisa comigo? Eu caí de joelhos, chorando muito na presença de Deus. E eu disse: Senhor, o que está acontecendo comigo? E naquele momento ouvi uma voz da qual nunca mais ouvi na minha vida toda. Ele dizia assim comigo, me chamou pelo meu nome: Clara Lúcia, não faça isso. Porque grande é a obra que eu tenho na tua vida, e através de ti muitas pessoas serão salvas. E Deus tem salvado através da minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E essa jovem está aqui falando de Jesus para você. Louvado seja Deus. Para uma jovem que era tímida, para uma jovem que tinha complexo de inferioridade, está aqui neste lugar, para pregando o amor de Deus. É o plano de salvação na vida do homem, porque Jesus, Ele salva. E aí Jesus salvou a minha vida. Louvado seja Deus, com 13 anos de idade, hoje tem 19 anos que Jesus fez isso na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me agarrei com todas as minhas forças, jovens, e disse: Jesus, cuida de mim. E Ele mudou a minha história, tirou todas aquelas dores dentro de mim, tirou todo o sofrimento, e hoje eu prego para a glória dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda mais, durante 6 anos, depois dos 13 anos de idade que eu aceitei Jesus como meu único Salvador, eu ia por ciclo de oração, bispo. Durante 6 anos o meu padrasto está aqui, ele sabe disso. Minha mãe também está aqui. Louvado seja Deus. Minha mãe, ela não servia também a Deus, era uma pessoa que ela não gostava muito de crente. E o meu pai, ele tinha um bar, meu padrasto tinha um bar, e o pau quebrava neste bar lá. E eu ia por círculo de oração com 13 anos de idade. Eu ia, chegava lá, as irmãs espantavam: o que essa jovem está fazendo aqui no círculo de oração? Eles vinham orar por a minha mãe. Louvado seja Deus. Jesus diz na palavra dele, eu dizia para elas assim: Jesus diz na palavra dele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu nem sabia que isso quem disse foi Paulo e Silas na prisão. Eu falava que era Jesus, mas através da minha fé, bispo, Deus alcançou a minha família, salvou a minha mãe, salvou o meu pai, salvou meus irmãos, e está salvando toda a minha família, para a glória do nome dEle, porque Ele tem plano de salvação para nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Eu queria louvar, não sei se dá tempo. Aleluia, Jesus. Dá? Louvado seja Deus. Esse Jesus, Ele muda história. Se pôr de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou só louvar e passar para o bispo aqui. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você que ainda não aceitou esse Jesus como seu único Salvador, você tem oportunidade nesta noite. Você tem oportunidade nesta noite de dizer sim para Ele. Deixar Ele mudar a sua história. Deixar Ele mudar a sua vida hoje. Ele tem para você o maior presente, da qual ninguém pode te dar. Esse presente é a salvação, querido, que Ele tem para a sua vida. Ninguém pode te dar, só Ele. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração esta noite. Fecha o seu olho, fecha o seu olho. Aleluia, Jesus. Foi em questão de segundos, eu fui atingido, em sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que me levantar, mas eu estava ferido e sem forças para eu continuar. Então em um lugar mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. Mas Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, Ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu
água, um pedaço de pão para eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: adore, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar, nós vamos lutar, nós vamos lutar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda em pé, querido, que Deus abençoe a pastora Clara Lúcia poderosamente. Nós vimos aqui o plano de salvação, mas para isso eu preciso entregar a minha vida a Jesus. E talvez você nunca entregou sua vida a Jesus, nunca confessou Jesus como seu Salvador. Isso é necessário para que de fato o plano de Deus venha acontecer na sua vida. Eu sei que é uma luta para a gente dizer: eu entrego minha vida a Jesus. E Jesus diz: aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus. Aqueles que o confessarem, Ele também o confessará diante do Pai. E de repente você está aqui, você sentiu no coração de entregar sua vida a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que você diz: bispo, nessa noite eu queria entregar minha vida a Jesus. Eu não estou chamando você para fazer parte de religião, porque religião no mundo não salva. Religião não pode fazer nada por você. Nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus Cristo.
E talvez você diz assim: bispo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão, que nós vamos orar por você. Você que diz assim: eu quero entregar ou reconciliar. Tem alguém? Dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Amém. Tem um nosso irmão aqui, glória a Jesus. Vamos orar por ele. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de receber Jesus como Salvador? Dê um sinal com sua mão. Jesus está te chamando. É uma oportunidade que você tem de recebê-lo como Salvador. Vem aqui, meu querido, que eu vou orar por você. Tem mais alguém? Vamos orar? Estenda as mãos para cá. Feche os teus olhos. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é o único Salvador da minha vida. E diante dessa igreja, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Deixa eu orar por você. Pai, está aqui o teu filho, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, diante, meu Pai, de toda a igreja, ele não teve vergonha, meu Pai, ou timidez, ou medo de receber o Senhor como Salvador. Deus, confirma o teu plano de salvação, como foi pregado pela pastora Clara Lúcia na vida do teu filho, Pai. Ó Deus, que ele venha permanecer firme na tua presença e que ele seja um instrumento do Senhor nessa igreja, Pai. Pai, perdoa, Pai. Ó Deus, e escreve o nome dele no livro da vida e que naquele grande dia possamos estar ali juntos e reunidos, louvando e bendizendo o teu santo nome. E você que crê diz amém. Parabéns, viu? É a melhor decisão que você tomou. Glória a Deus, parabéns. Os obreiros, dá um abraço nele aí, pastor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa decisão. Aleluia. Querido, deixa eu passar para você que não fez o voto da campanha. Nós vamos orar finalizando. Você diz assim: bispo, eu não fiz o voto dessa campanha e eu quero fazer. Até o final desse mês você pode estar honrando ou o voto do ano, ou o voto dos dias, ou o voto do Salmo 91. É verdade. Ou o voto do Salmo 23, ou o voto que Deus colocar no seu coração. Você que não pegou e quer fazer o voto do ano, dê um sinal com sua mão, eles vão passar o envelope aí, você que deseja. Cadê a evangelista Cícera para a gente orar? Está completando aniversário hoje. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Deixa eu dizer um negócio para você. Tem gente que fica chateado comigo: ah, o bispo nem lembrou do meu aniversário. Tem hora que eu noto e eu confundo as datas, e já aconteceu de eu notar lá e confundir as datas. Mas você tem que ser o primeiro. Eu nem me preocupo. No dia do meu aniversário, evangelista, eu já mando para todo mundo: hoje é meu aniversário. E aí todo mundo está sabendo. Então, se for o seu aniversário, nos avise, que é para a gente poder celebrar. Sobe aí, evangelista, que a gente vai orar por você. Queridos, no final eu vou pedir para entregar para os visitantes, o obreiro vai entregar para você um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. A líder dos jovens está pedindo para todos os jovens permanecer rapidamente. Domingo de manhã, que horas é o culto? 8h30 da manhã. É o primeiro Bom Dia Espírito Santo do ano 2024. Você não pode faltar. O primeiro Bom Dia Espírito Santo do ano 2024, 8h30 da manhã nesse domingo, e domingo à noite teremos a Santa Ceia com o culto da Sagrada Família, e também teremos a nova campanha que se iniciará nesse domingo agora, a campanha desse mês de janeiro aos domingos, tá certo? Não falte em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Pastora Clara Lúcia, que Deus continue te usando com sabedoria, e que grande sejam as colheitas em nome de Jesus na tua vida. Vamos orar pela evangelista Cícera, que está completando mais um ano de vida. Vamos agradecer pela vida dela, por esse culto, e vamos orar também pelo mês de dezembro, amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, que o teu plano de salvação se cumpra na vida de cada obreiro, de cada missionário, de cada membro, de cada pessoa que veio aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, que toda maldição seja quebrada na vida dos teus filhos, Pai. Ó Deus, e que eles venham ser um instrumento nas mãos do Senhor. Pai, eu quero neste momento te apresentar, Senhor, o mês de dezembro desse ano de 2024. Ó Deus, nós não conhecemos e nem sabemos o que irá acontecer nesse mês, mas o Senhor já sabe, já conhece todas as coisas. Pedimos ao Senhor que o Senhor consagre desde o dia 1º até o último dia do mês de dezembro, meu Pai. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre, nos dê o melhor dezembro que nós já tivemos em toda a nossa vida, de muita paz, de muita alegria, e que o teu plano de salvação se cumpra na nossa casa, na nossa família. Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar a vida da evangelista Cícera, meu Pai, a tua serva que está completando mais um ano de vida. Pai, multiplica os anos de vida da tua filha, Pai, com paz, com
com alegria, com saúde. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela vida dela, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito até aqui. Ó Deus, por estar guardando, protegendo a tua serva, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos profetizar sobre a vida dela toda sorte de bênção, meu Pai. Muitos anos de vida com paz, com alegria, com felicidade, com a unção do Teu Espírito, com a Tua presença, e que ela continue sendo esse canal da graça do Senhor nessa terra, Pai. Que o plano do Senhor se cumpra na família dela, e que os desejos do coração da Tua filha, conforme a Tua vontade, possa acontecer em nome de Jesus. Leva todos para casa, guardado, protegido e livra de todo mal, e dê a todos uma noite de paz, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar os parabéns para a nossa evangelista Cícera? Muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, é a nossa oração, que lhe dê sua graça e a sua proteção. Amém. Passa